Olá pessoal, no último domingo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou de uma entrevista no canal Livre da Band e comentou sobre um dos temas mais importantes. Arthur Lira começou explicando a urgência de ter o texto da reforma tributária proposta na comissão mista em mãos, para que seja pautada a discussão sobre esse tema. Ele criticou os sucessivos atrasos que ocorreram até agora na entrega desse relatório. Vamos ouvir. Bom, vamos começar com uma reforma por partes, né? E começar do que é mais fácil para o que é mais difícil. Essa vai ser a tônica da reforma, Mitri. Nós estamos há 3 meses à frente da Câmara e, como disse aqui, de uma maneira muito democrática. O que sai muitas vezes na imprensa, de maneira distorcida, não reflete a realidade do que foi. Nós estamos esperando pacientemente há 3 meses, nós tínhamos fixado um prazo para que no dia 28 de fevereiro o relatório da comissão mista fosse apresentado. Postergamos para o dia 31 de março, depois foi pedida mais uma postergação e nós não temos esse tempo. Eu não tenho um compromisso de mérito de aprovar, eu não posso votar pelos deputados nem pelos senadores, mas nós temos o compromisso firme de pautar, de trazer o tema para a discussão, com todos os setores, de maneira bem franca, bem ampla, bem democrática, dando participação a todos. E ao longo desses 3 meses nós não encontramos as facilidades necessárias para que isso acontecesse, porque sequer nós tivemos um relatório entregue do trabalho que foi feito, e eu entendo que deve ter sido muito bem feito, só não tenho acesso, não tive acesso ao texto, mas nenhum tipo de preconceito. Se o texto que eu dei e pedi um prazo ao relator para que até o dia 3 entregasse à presidência da Câmara para que a gente possa discutir... O presidente da Câmara também explicou o fatiamento da reforma tributária, tema que tinha sido adiantado no final da semana passada pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, o que acabou gerando um certo mal-estar entre os demais líderes partidários, pois, segundo a imprensa, eles não tinham sido consultados. Veja só o que Lira falou, desmentindo essa questão. A ideia que é mais palatável para o momento é justamente a gente fatiar, não é? Sem compromisso de mérito. E nós temos que nos acostumar que no Congresso Nacional nós não deveremos nos preocupar com o texto que chega, com o texto que é feito, com o texto que é entregue, que é protocolado, e sim com o texto que é discutido, com o texto que pode ser modificado, com o texto que vai sair. Eu tenho aversão a versões. Então, quando uma versão ela se torna fato no Congresso Nacional, geralmente ela não tem êxito. E eu sou do pé do chão, da fábrica, eu passei 6 anos em pé ali discutindo temas. Então, eu acredito que a melhor maneira de ser feita essa reforma tributária, é essencial para os negócios no Brasil, seja o fatiamento. Não é verdade que os líderes não foram consultados. Nós conversamos na terça-feira na residência oficial com os líderes da base, todos, e nós falamos da perspectiva de fazer essa discussão. Eu não poderei tratar um assunto como esse sem o apoio dos líderes. O mérito tem que ser dividido com todos os partidos. Eu tive uma conversa bastante tranquila e esclarecedora com o presidente Rodrigo Pacheco, com o ministro da Economia, com o presidente Bolsonaro. São todos os atores que, nesse momento, podem influenciar, de certa forma, para o andamento de maneira satisfatória. Esse fatiamento da reforma tributária seria composto por 4 fases. Na primeira fase, o PIS e o COFINS seriam unificados em um único imposto, chamado de Contribuição de Bens e Serviços, a CBS. A segunda fase seria para mudanças na tributação de renda de pessoas físicas e jurídicas, reduzindo deduções do imposto de renda e tributando os dividendos. A terceira fase vai sugerir mudanças no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, com o objetivo de deixá-lo mais seletivo. E a quarta e última fase envolve a criação de um novo imposto sobre transações financeiras, similar à antiga CPMF, com o objetivo de compensar uma redução dos encargos que são cobrados atualmente das empresas para a contratação de funcionários. Essa última etapa é considerada a mais polêmica, porque muitos parlamentares, além do próprio presidente Jair Bolsonaro, já declararam serem contra a criação desse imposto. Arthur Lira falou sobre o assunto explicando que a decisão de fatiar é partir do que é mais simples, ou seja, que possui o maior número de adeptos até chegar nos temas mais controversos. Veja só o que ele falou. O que unia a todos, os menos problemáticos. Você começou pelo problema do imposto, que é o mais problemático. Então, numa escala de dificuldades, vamos deixar por último, para ver se nós conseguimos fazer uma comunicação adequada, se a população assimila se vale a pena,
quais são as possibilidades, se para discutir o IPI da renda que venha do imposto, ou se para discutir o programa permanente verde e amarelo de renda, que nós temos a responsabilidade de entregar ao final desse auxílio emergencial. No final do prazo, o Congresso tem que estar com o projeto pronto, com âncora tanto orçamentária como com âncora financeira para manter esse programa mais amplo, mais inclusivo e que trate realmente da inclusão social de uma camada que está fora de todo tipo de cadastro no Brasil. Então, não há outra perspectiva, senão com muita conversa, com muita costura, para que nós tratemos a reforma fatiadamente, discutindo quais são os aspectos que são mais fáceis. Vamos discutir a CBS, que em termos de quórum é mais fácil, que é projeto de lei. Quais são os efeitos? Se nós conseguirmos os objetivos básicos de simplificar, desburocratizar e não aumentar a carga tributária, já é um grande passo no momento de pandemia. Lira também fez questão de esclarecer que o novo imposto a ser criado sobre as transações financeiras não é uma nova CPMF. Não é CPMF. É o nome desse. Se você começa com o CPMF, você já começa assassinando uma proposta de discussão. Então, o imposto digital, e nós não podemos comparar a CPMF de 20 anos atrás, quando você vendeu a CPMF, que era para tratar da saúde, e ninguém via melhoria na saúde. Você tem que ter um imposto digital. Se você quiser ser mais expansivo, mais amplo, tem várias discussões aí com relação a Big Techs e situações extraordinárias de comércio virtual que estão fora da legislação ou muito pouco dentro, que você tem que abranger. Então, é uma discussão bem mais ampla com relação a isso. Mas se você tiver um destino específico, vamos fazer aqui algumas suposições. Você vai criar um imposto de 0,1% para todo mundo de maneira igual, quem ganha pouquinho paga pouquinho, quem ganha muito paga muito, sobre as operações. Isso vai bancar o auxílio, já apazigua um pouco a ira de deputados e senadores. Se você vai discutir IPI, se você vai discutir algum outro tipo de imposto que possa ser compensado, vai ser uma discussão que vai ser aberta. Então, tudo no seu tempo, fatiadamente, com amplitude de discussão nos líderes da Câmara e do Senado, a gente pode construir, deixando esse assunto, eu não tenho dúvida disso, como é mais polêmico, por último, para dar tempo de maturar a sua publicidade. O presidente da Câmara se considera um otimista em relação à reforma tributária porque ele acredita na urgente necessidade do país atualizar a sua legislação sobre o assunto, porque da forma que está não é possível continuar. Eu não tenho o mérito da discussão ainda. Seria precipitado da minha parte falar em mérito específico. O que é que vai entrar primeiro, o que é que vai entrar depois, quais são as condições. Nós estamos discutindo a forma. Na forma, se nós conseguirmos um consenso de como ela vai funcionar, será um passo importantíssimo para que a reforma comece a andar. Então, quem não tem, quem não protege, quem não tem ideia fixa, ele vai para qualquer lugar. Essa é a nossa função. Então, você fala do CBS, da União do PIS/COFINS, lógico que ela vai trazer um aumento, mas necessariamente é o que eu disse aqui no início da entrevista, você não tem que se fixar como ela está escrita, mas como ela vai sair. No momento de pandemia como a gente vive, quais são os setores que foram mais prejudicados? Varejo e serviço. Então você não pode começar uma reforma no momento de pandemia e querer prejudicar os setores que mais foram prejudicados. Você tem que se moldar ali às situações de convergência de textos, com muita discussão, clareza, amplitude, transparência. Quando eu digo que sou otimista, é porque todos os temas são difíceis, mas eu não tenho dúvida dos senhores e de quem nos assiste nesse momento que ele é absolutamente necessário. Não há dúvida. Não há dúvida disso. O país não pode continuar com essa dificuldade de se saber como é que você vai se portar ou se defender com relação ao pagamento dos seus impostos. Não podemos ainda, no pleno século XXI, que aqui nós temos 10, 20 mais vezes funcionários do que qualquer país europeu. Nós não podemos admitir, disse isso ao secretário nacional da Receita, que a Receita faça 1.900 regulamentações, legislação em cima do que o Congresso faz. E você todo dia tem que estar se atualizando com seus contadores. Então, essas demandas, está aí o Supremo Tribunal Federal discutindo uma causa de mais de 200 bilhões de reais, uma causa tributária. Não é lugar para isso. A legislação, claro que carece, precisa de atualização. Se nós não quisermos tratar ela como reforma, como tratamos a reforma da Previdência, que foi uma atualização previdenciária gerada com o fato de que a população vive mais e você tem que tratar de corrigir as distorções, a tributária já faliu. É um sistema que está prejudicando a todos, está prejudicando o desenvolvimento do nosso país.
A falta de uma segurança fiscal, de uma segurança jurídica, impede o atrativo de investimentos. Então, se a gente parte do princípio de que nós precisamos, se a gente parte do princípio que a gente pode organizar isso, deixando os egos, as vaidades, né, de lado, e partindo para uma conversa franca e clara, acertando o procedimento, lógico que nós vamos encontrar um caminho. E quando se fala em reforma tributária, outro tema que tem causado grande discussão é a participação dos estados na reforma. Arthur Lira se posicionou em relação ao momento mais oportuno que ele considera que os impostos estaduais devem entrar na discussão. Em tese, a reforma como ela veio, ela queria, de uma maneira mais simples, equacionar logo o problema dos impostos federais. Mas lógico que nós temos que resolver essas questões. E elas podem ser também fatiadamente. A Constituição brasileira, ela tida como a mais democrática de todos os tempos, e eu acredito nas instituições, ela, como toda lei ampla, ela foi feita em capítulos, em pedaços, em partes, com várias subrelatorias, não é? É importante que a Câmara e o Senado tenham um relator só, mas se nós tivermos 4, 5, 6, 7 cuidando de temas, com grupos de estudos, eles vão andar mais rápido. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente publica por aqui. Desejo a todos uma excelente semana, uma maravilhosa terça-feira. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!